Vídeo rápido e hoje nós vamos falar de ações muito baratas. Não só de ações que pagam dividendos, mas ações baratas e que pagam dividendos ao mesmo tempo. Quando a gente olha para as cotações hoje, nós nunca tivemos tantas ações baratas assim. Quando a gente fala de preço, a gente vai fazer aquele vídeo raiz, fazer análise fundamentalista, calcular preço teto, preço justo e a começar pelo Ibovespa, que a gente mal pisou em 2025 e nós já começamos de uma maneira excepcional. O Ibovespa hoje ele foi a 118 mil pontos e a última vez que o Ibovespa teve tão barato assim, faz mais de um ano e meio, isso foi lá atrás em 2023, na metade do ano, e quem acreditava no Ibovespa a 200 mil pontos, a realidade é que a gente está caminhando a passos largos para casa de 115, 110 mil pontos, e teve alteração também na prévia mais recente, que é a última do Ibovespa. Provavelmente nós teremos entrada de Marco Polo e da Porto, duas ótimas empresas, e a saída de outras duas. A Porto Seguro a gente sempre fala dela, é uma das seguradoras que mais gerou retorno para quem é sócio, e a Marco Polo, que vai entrar para o índice provavelmente, a gente acabou de estudar ela lá na nossa comunidade, é uma small cap que tem bastante potencial e a gente sempre estuda esse tipo de empresa fora do radar. Se você não faz parte da comunidade ainda, considere fazer parte. Nesse ano de 2025 é o ano que a gente vai ter muitas oportunidades, e sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começar pela Vale, que é mais uma empresa que está nas mínimas, ela está cotada a R$ 53,23. Ela nunca teve tão barata e durante o dia ela chegou a ser cotada na casa de R$ 52. E tudo isso com algumas notícias positivas para a empresa. Ela acabou de renovar as concessões, um acordo de 17 bilhões com o Estado para continuar usando linhas que ela já usa hoje. No comentário, eu já trabalhei em uma dessas empresas, a gente transportava bauxita. Bauxita, para quem não sabe, ela é utilizada, ela é a base do alumínio. Então tem essa renovação de concessão, tem um anúncio da China, um novo estímulo para tentar reanimar a economia em 2025, e a importação deles também deve ser recorde nesse ano, mesmo com o minério de ferro andando de lado. A tendência é de que a demanda pelo minério ela continue firme, mas mesmo assim a gente vê a Vale desabando quase 31% no último ano, e a gente vê a empresa na menor cotação de todo esse período e com um dividend yield muito puxado por conta de toda essa queda também, na casa de 10% acima de dois dígitos. Aqui ela está cotada a 53 e a gente vê que ela está cotada exatamente na mínima das últimas 52 semanas. E a Bradespar, que a gente acabou de falar dela, viu o vídeo, fez análise fundamentalista, a gente está começando o ano olhando agora para empresas cíclicas, ela também tomba hoje mais de 2,5%, está cotada a R$16, muito próximo de entrar naquela casa de R$15 que a gente acabou de falar no vídeo, tem uma remuneração também de dois dígitos, próximo a 15%, e a situação dela, quando a gente olha para preço, a queda dela é maior do que a Vale. Está cotada hoje a R$16 exatamente também na mínima das últimas 52 semanas. Então Ibovespa na mínima, Vale nas mínimas e Bradespar também nas mínimas. Fora isso, uma outra empresa também muito falada que tem comportamento cíclico e o momento também é muito parecido é a Cosan, que vem sofrendo por conta de uma alta dívida e uma alta despesa financeira. Cosan, que faz parte da carteira do Barsi, é uma das empresas preferidas dele, mas ele mesmo já disse que a empresa e a performance dela foram uma grande decepção, e a gente começa a ter oportunidades, porque no dia de hoje, logo no segundo pregão do ano, a empresa entrou oficialmente na casa dos R$7. E aqui vale um comentário, um lembrete, para que o investidor ele sempre leva em consideração a questão da dívida. Já inicia 2025 olhando a empresa de uma maneira diferente, não olhando só para a remuneração, olhando para a estrutura de capital e gestão de caixa dela. A Cosan é um claro exemplo de que receita, EBITDA e dividendo ele não interessa quando a empresa tem uma dívida elevada. Está cotada a 7,97, também exatamente na mínima das últimas 52 semanas, e ela tem uma queda muito maior, próxima a 60%. A Raízen também, uma empresa do grupo, tem uma queda também de quase 50% no último ano, e ela, assim como o Ibovespa, a Vale e a Cosan, ela também nunca esteve tão barata. Depois de toda essa queda, ela está na sua menor cotação, chegou a ser cotada acima de R$4, e de lá para cá uma queda de 50%. No gráfico também dá para ver, a Cosan a R$7, ela nunca esteve tão descontada, e a Raízen, uma outra empresa do grupo, também é a mesma situação, uma queda de 50%, e olhando no gráfico, ela nunca teve um preço tão barato, a ação está cotada a apenas R$2.
E fora tudo isso, todas essas quedas, a gente vai falar da Irani, matéria principal do vídeo, ela vive um momento muito parecido. Chegou a hora de comprar a Irani e trazê-la para a carteira, o mercado tem uma expectativa de uma alta na casa de 50% e a gente começa querendo sempre saber se a empresa gerou valor ao sócio. E nesse período, a Irani retornou mais de 2.100% contra um retorno de só 360% do Ibovespa, que é o principal índice brasileiro, e um aporte de R$ 1.000 na empresa se transformou hoje em mais de R$ 22.000, sempre aplicando as 3 chaves do sucesso que eu trago para vocês em todos os vídeos e comparando ela com Ibovespa, IFIX e CDI, 3 índices que muita gente acompanha. Nos últimos 5 anos, por exemplo, Irani retornou 120% contra um retorno de só 1% do Ibovespa, 51% do CDI. Então a gente vê o CDI batendo o índice Ibovespa, por isso é importante sempre selecionar boas empresas, porque a renda fixa no Brasil ela bate o Ibovespa, mas a renda fixa no Brasil ela não bate boas empresas. E o IFIX no período teve uma queda de 3%, então 120% é um retorno muito satisfatório, e mesmo assim o cenário dela é muito parecido com todas essas outras. Ela está exatamente na menor cotação desse passado recente, está em queda hoje, está na casa de 6,50, e quando a gente olha nos últimos 12 meses, ela tem uma queda de quase 40%, e essa também é a menor cotação. A gente está exatamente no fundo, no pior valor aqui, olhando para preço de tela de todas essas empresas, e ela também é uma empresa com uma remuneração muito interessante, 8% de dividend yield, uma queda de 35% aqui contando dividendos, e ela está exatamente na mínima desse período todo. E como a Irani ganha dinheiro, hoje a gente vai focar bastante em números, deixar a apresentação da empresa de lado. Quase 60% da receita dela vem da parte de embalagens, 37% vem da parte de papel e 6% é da operação de resina. A operação de resina dela talvez seja aquela mais questionável. E essa queda toda, ela não se deu à toa, ela tem fundamento. O resultado da Irani desde 2021 ele só cai, são praticamente 3 anos de queda trimestre a trimestre. E já adiantando um comentário que eu ia fazer no final do vídeo, o principal causador de tudo isso é repasse de preço. O mercado tem esperança que ela consiga aumentar preço agora, e se ela conseguir vai ser muito positivo, porque na minha opinião, o único gatilho de alta que a Irani pode ter é repasse de preço do produto dela. Irani, que coberta por 4 casas ou 4 analistas, ela tem todas as 4 recomendações de compra, nenhuma recomendação de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, sempre lembrando que no caso dela a gente está falando de uma empresa com comportamento cíclico. Ela é também uma empresa com potencial de crescimento, ela pode ser uma empresa de crescimento rápido. Na DRE dela, no histórico mais longo possível, dá para ver que a receita cresce até que de maneira constante, mas no caso dela a chave está na margem. Mesmo em anos que a receita cresce, ela chega a dar prejuízo porque as margens são exprimidas, o ciclo é um ciclo de baixa para todo o setor, e nesse período todo ela tem só 2 anos de prejuízo, algo muito parecido com a Bradespar. Se a gente pegar aqui os últimos 15 anos e em só 2 deles ela terminou no prejuízo, é um resultado muito bom. Isso é um comportamento muito normal de empresa cíclica. Quanto ao ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, tese essa de Warren Buffett, ela sempre foi uma empresa com uma eficiência ok, ela não tem pouca eficiência, mas ela também não é a melhor do setor. Uma média histórica na casa de 7%, viveu o melhor momento aqui nesse super ciclo que a gente teve de todas as commodities, e a rentabilidade atual está na casa de 10%. Dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e do Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica muito boa de 8,5%, mas ele é muito puxado por esse valor aqui de 2012, ele atrapalha o resultado todo, mas nos últimos 4 anos dá para a gente ter uma ideia que ela manteve um resultado próximo de 7 a 8%. É muito acima, por exemplo, do que a Klabin e Suzano pagam, só que não leve em conta essa média histórica, ela dificilmente vai pagar quase 9% de maneira recorrente. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller de regressão à média, ela tem uma média histórica de 82 vezes, muito puxado aqui para o 2015, então desconsidere também aquela análise comum de relação preço sobre lucro. Levem sempre, quando a gente fala de empresas cíclicas, a minha tese de inversão de múltiplos. Olha o PL atual dela, só para ir de acordo com essa ideia de novo, esse PL de quase 13 vezes, em tese, e para um olho não muito bem treinado, pareceria que a empresa está cara, mas ela não está. Quando a gente fala de empresa cíclica, cuidado ao olhar a relação
relação preço sobre lucro, geralmente, quando ele está todo distorcido dessa maneira, são os melhores momentos para comprar a empresa, quando ela está com valor muito baixo, é porque ela está gerando muito caixa e ela está num ciclo de alta. Também, geralmente, não é o momento mais indicado para se olhar uma empresa cíclica. E dívida líquida versus EBITDA, a tese essa de Peter Lynch, ela tem uma média histórica de 2,78, ela sempre foi uma empresa controlada na questão de dívida, mas desde 2021 para cá, essa relação vem subindo, o EBITDA está sendo prejudicado, mas a própria dívida da empresa, eles estão em um ciclo de alta. E aqui a gente termina aquela análise 4D, um fluxo que a gente sempre usa, que é a DRE, o desempenho através de rentabilidade, os dividendos e a dívida, e em todos eles a gente vê que o cenário está piorando um pouco. Isso explica tanto a queda de resultado da empresa quanto a queda na cotação. Como eu não uso isso para empresa cíclica, a gente vai pegar esse último ano fiscal e dividir por 6% para facilitar, e o preço teto seria de R$ 8,76, um pouco acima do que ela está cotada hoje. Vamos aprofundar um pouco mais no dividendo, porque dá para a gente ver bem em qual parte do ciclo a gente está. Na própria remuneração dela, a gente vê ciclos de alta, a gente vê ciclos de baixa, depois ciclos de alta novamente, e agora dá para a gente ver bem claro que a gente está no ciclo de baixa. Só um comentário aqui, percebe como esse ciclo de baixa ele pode demorar bastante, então para investir em empresa cíclica, só invista aquele dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. E outro ponto é a frequência de pagamento dela. Ela paga 4 vezes ao ano, pagamento quase que trimestral, uma frequência muito boa. Então, bom dividend yield, boa frequência, e ela também é uma das mais rápidas para pagar. O fluxo de pagamento é um dos mais rápidos de toda a bolsa de valores. E um quarto ponto aqui, uma informação importante, é que os momentos-chave dela de dividendo, ele sempre começa a partir de março. Então, a gente tem de dezembro até março, meses que ela não vai pagar nada, e ela faz isso todos os anos. A partir de março, ela entra num fluxo muito forte. Ela tem pagamentos em março, mês de maio, agosto e novembro. Então, mês sim, mês não, fica caindo pagamento na conta de quem é sócio, só que aqui tem um porém. Se deixar para entrar próximo dessas datas, vocês podem reparar no gráfico mesmo da cotação que é muito difícil alguém abrir mão dela, porque sabe que nessas datas ela começa a pagar um dividendo atrás do outro, então a própria cotação se mantém. Quem quer olhar para algum tipo de remuneração e pegar esse ciclo todo, o ideal é sempre ir no máximo ali no mês de fevereiro até março, já estudar a empresa com um pouco mais de carinho. E preço justo, tese essa de Benjamin Graham, preço justo e preço teto, são teses diferentes com finalidades também diferentes. A fórmula está aqui ao lado, pode pausar o vídeo caso você quiser. A gente pega 22,5, multiplica pelo LPA, que é o lucro por ação, 0,52, multiplica de novo pelo VPA, que é o valor patrimonial por ação, 5,22, extrai a raiz quadrada disso e o preço justo seria de 7,80 para a empresa. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível, a gente falou da Irani, uma empresa em um setor de comportamento cíclico e ela tem nota 3, ela é considerada uma boa empresa. A gente viu todos os fundamentos dela e todos os números são bons. Ela é uma empresa que remunera, a dívida está na casa de 2 vezes o EBITDA, a DRE dela a longo prazo só cresce, ela tem poucos prejuízos, ela está no novo mercado, só tem ação ordinária, o mais alto grau de transparência da B3, um free float de 44% e um valor de mercado de só 1,6 bilhões de reais. Ela é uma empresa que, além de ter comportamento cíclico, ela tem um potencial de crescimento, um potencial de ganho de share muito grande. Quando a gente compara com uma concorrente, a gente pode usar a Klabin nessa comparação. A Irani, no momento atual, tem uma queda de quase 50%. Esse gráfico aqui ele é sempre interessante para a gente ver períodos de baixa. Então, quedas tão fortes assim, ela só teve lá atrás em crises, mas vale um comentário, ela também era uma empresa um pouco diferente. A gente pode levar em consideração a quantidade de ações em circulação hoje, que é bastante diferente desses períodos aqui, até a própria estrutura de capital, que na minha visão também está diferente, mas aqui muito para o lado positivo. Então uma queda de 50%, o que já é bastante parecido aqui com 2020 e outros cenários de crise também, dá para ver o tanto de quedas bruscas que ela tem. Ela é uma empresa com comportamento cíclico muito forte e isso acaba gerando algumas oportunidades. Um outro dado que a gente pode se utilizar também é a recompra de ações da própria empresa. Ela vem num ciclo muito forte. Ao longo de 2024, ela passou todos os meses recomprando ações, além de que a própria diretoria, e aí a gente vai ter controlador, conselho administrativo e diretoria, eles compraram ações também ao longo de 2024. Aqui a gente tem um movimento de R$500 mil, mas em outros movimentos a gente viu valores muito maiores. Então a empresa, conselho e gestores, eles estão achando um momento interessante. Aqui a gente tem a Irani e o Pulp and Paper, o PAP, que é a commodity dela. Os movimentos são iguais, a cotação da empresa sempre vai seguir a commodity do setor, e a mesma coisa que eu
falei no vídeo anterior da Bradespar, eu vou repetir nela porque essa é a minha visão para 2025, aqui olhando para o ambiente cíclico inteiro. Quando a gente olha para a Irani, muito dessa queda ele foi de correção, isso não é um ciclo de baixa, foi a ação buscando aquele valor antes do ciclo. Daqui para baixo, a gente pode entrar naquele período de acumulação. Pode levar anos, é um momento difícil, mas eu estou comentando isso já para adiantar minha tese praticamente para 2025. O Ibovespa deve concretizar, setor cíclico entrou realmente em um ciclo de baixa, saiu daquela média dos últimos 10 anos e a gente pode ver Vale a 40, Irani a 6, Bradespar a 14, Semin de novo a R$4, por isso vale a pena se preparar, porque da maneira que a gente já está começando o ano, a gente vai ter bastante ação descontada e muita oportunidade de aumentar a posição, de acumular ações em excelentes ativos, mas que ao mesmo tempo também são ótimos pagadores de dividendos. Então esse foi o vídeo de hoje, deixa no comentário se gostaram ou não, se estão de olho na Irani, que a gente fez uma análise completa, mas também em outras empresas. Cosan que está na mínima, Bradespar na mínima, Vale na mínima e o próprio Ibovespa já começa um ano na mínima e a 118 mil pontos. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte e começar 2025 bem. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.